Vamos entender agora como é que funcionam as migrations no Python com o Django. Antes de gerar uma migration para esse employee, antes de explicar também, preciso só dar uma nivelada no que é migration. Migration são arquivos, scripts ou comandos que você tem dentro de um projeto. No Ruby on Rails você tem também migrations, no Laravel você tem, enfim, são scripts que ele altera o banco de dados para você sem que você precise abrir lá o painel de gerenciamento do banco de dados e altere alguma coisa, ou sem que você tenha que criar manualmente uma query SQL que faça isso, essa alteração. Então você cria um script, geralmente você pode criar um script com SQL também, mas no Django você não vai fazer dessa forma. No Django você vai utilizar comandos em Python que vai ser traduzido no final das contas para um SQL que vai criar que vai alterar o banco de dados para você. É uma boa prática você fazer isso dessa forma, você ter migrations que vai executando mudanças do banco de dados para você. Então você consegue, por exemplo, você tem a migration 1, que é a primeira, você criou o employee. Então a migration 1, você alterou o nome do funcionário para, em vez de name, para ser full name. Você cria uma outra migration que faz essa mudança. E você consegue, ao longo do tempo, ter o histórico de todas as alterações que você precisou fazer no banco de dados. Beleza? E como é que funcionam as migrations aqui no Django? Antes de criar a migration específica do employee, eu preciso rodar, se eu estiver criando um projeto do zero, como é o caso, eu preciso rodar a migration básica do Django, projeto novo no Django. Então, eu vou chamar aqui o Python, o comando Python manage py migration, tá? Nada que está acontecendo aqui tem a ver com esse employee. Todas essas migrations que foram aplicadas aqui, está vendo aqui, applying, e o nome de cada linha aqui equivale a uma migration. Todas essas migrations são migrations específicas do Django para ele ter sincronizar o ambiente e começar com tudo pronto por padrão ali de todas as coisas que ele precisa. Se você entrar aqui no arquivo settings e navegar aqui até a pasta, até a linha installed apps, você vê que tem alguns aplicativos aqui que são alguns apps que são instalados por padrão em todo o projeto no Django, e são apps que já vêm, né, no pacote do próprio Django, para você gerenciar autenticação de usuário, sessão, enfim. Depois a gente pode fazer aulas específicas sobre esses aplicativos aqui, mas são apps do Django. Então essa migration inicial ela serve apenas para sincronizar o seu banco de dados, se ele estiver zerado, com essas configurações iniciais do Django, certo? Nada disso aqui que foi aplicado tem a ver com esse modelo aqui, esse model employee. Isso aqui são configurações básicas que o Django aplica para manter ali tudo sincronizado e daí você conseguir trabalhar, beleza? Inclusive, como eu falei, eu estou utilizando o SQLite. Quando você cria quando você está configurado aqui com o SQLite, ele cria para você esse arquivo db.sqlite3, que é onde o SQLite armazena os dados, e você consegue ver todas as tabelas que tem nesse banco de dados. E aí você vê que essas configurações aqui são equivalentes, né, são refletidas lá no banco de dados, nessas tabelas que foram criadas. Algumas dessas tabelas já vêm também com alguns dados prontos, alguns dados preenchidos e tal, e você consegue verificar isso com mais detalhes, mas não é o foco aqui da nossa aula. Então, é só para vocês entenderem essa migration inicial aqui do Django, é justamente para criar essas tabelas aqui no banco de dados e deixar tudo em sincronia. Beleza. Entendi como as migrations, para que servem as migrations, entendi que o Django tem essas migrations iniciais, que não tem nada a ver com o meu projeto em si, mas apenas com a base ali do Django. E agora como é que eu faço para começar a trabalhar no banco de dados com os meus models? Bom, a partir desse momento, vou salvar esse arquivo, models.py, eu consigo agora chamar um outro comando que o Django possui, que é o Python manage py make migrations. O que esse make migrations faz?
ele acabou não detectando as mudanças. Importante, porque que isso aconteceu? Muito importante isso. É mesmo? Para que o Django ele consiga criar as migrations para um aplicativo ali, para um projeto que você estiver trabalhando, você precisa incluir, obviamente, esse projeto nesse Installed Apps. Então, eu preciso vir aqui e adicionar um novo projeto que eu criei. Eu criei esse Employees Management. Eu vou dar um F2 aqui para poder copiar esse nome. E aí eu venho aqui no Installed Apps, colo esse nome, entendeu? Colei. Posso fechar esses settings, vou fechar também esse DB SQLite 3 e vou rodar novamente esse comando. E aí o que é que o Django fez agora para mim? Ele criou uma migration, ele criou uma pasta, primeiramente uma pasta chamada migrations, e dentro dessa pasta ele tem um arquivo 0001 underline initial.py, que é a primeira migration criada. E como é que funciona a criação de migrations pelo Django? O Django ele vai verificar o seu banco de dados e vai comparar com o seu arquivo models. Uma outra coisa, rapidamente aqui, vou falar mais sobre isso lá na frente, mas só para vocês não estranharem, quem não conhece muito do Django. Sim, o Django ele define todos os models por padrão aqui dentro de um único arquivo models.py, mas você pode quebrar isso em arquivos separados. Vou mostrar daqui a pouco como é que faz isso, certo? É só para você ter essa ideia de começar pequeno, então você consegue começar pequenininho ali tudo no mesmo lugar e na medida que você for precisando, você vai quebrando em partes menores, beleza? Bom, temos aqui o arquivo 0001 initial.py. E como é que o Django gerou para mim esse arquivo? Ele basicamente comparou o meu arquivo models.py com o esquema no meu banco de dados atual. Vou abrir aqui novamente o banco de dados, dar um zoom aqui, não sei nem se foi possível ver direito, mas aqui são as tabelas que eu possuo no meu banco de dados, certo? São 11 tabelas, você vê aqui na esquerda. O Django vê que não existe uma tabela chamada Employee. Então, ele criou essa migration aqui justamente com o intuito de criar essa tabela. Então, se você olhar aqui, ó, tem o Class Migration, não tem nenhuma dependência, você vai entender o que são essas dependências daqui a pouquinho. E você tem aqui as Operations. Initial, também no caso Troop, que é a primeira migration. E as operações que essa migration possui, no caso, ela tem apenas um Create Model, que é como se fosse criar uma tabela no banco de dados. O nome da tabela, no caso, vai ser Employee, que é o mesmo nome do model aqui. E ele já te dá aqui os campos ID e o nome, né, o campo Name. Esse campo Name foi o campo que eu defini aqui, exatamente o mesmo campo. E esse campo ID é um campo Primary Key, que é adicionado automaticamente pelo Django. Vou falar também daqui a pouquinho especificamente sobre essa parte de Primary Keys. Então, só tenha em mente isso. Como eu não especifiquei aqui no Models, o Django cria para mim um campo ID do tipo Primary Key, certo? Que é a chave primária dessa tabela. Beleza, vou fechar aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu preciso aplicar essa migration. Antes, só mais um detalhe, para quem vem, por exemplo, de Ruby on Rails, como eu já trabalhei com Ruby on Rails, eu percebo que tem essa diferença na hora de criar as migrations. No Django é muito mais fácil porque o que acontece? Ele verifica para você o esquema no seu banco de dados e ele vê para você como é que tá a modelagem aqui no seu arquivo de models. Ele percebe qual é a diferença, ele faz esse diff, né? No banco de dados é desse jeito e no meu arquivo models é desse jeito. Isso vale também para a definição de colunas, se eu adicionar um campo novo, se eu alterar um campo de texto para inteiro e tal, ele consegue diferenciar isso, que no banco de dados está de um jeito e no meu arquivo models está de outro. Então ele funciona de uma forma declarativa, eu só preciso especificar nesse arquivo .models qual é o esquema que eu quero ter ali na minha modelagem de dados, e ele automaticamente gera a migration para mim, de forma que o meu banco de dados consiga ficar assim, em sincronia com os meus models. No Rails já é um pouco diferente. No Rails você precisa, ele já é mais imperativo, né? Que no Django é mais declarativo, no Rails é mais imperativo. No Rails você precisa dizer, eu quero criar uma tabela employee
que no caso do Rails também tem essa diferença, eu vou explicar já sobre essa questão dos nomes. Eu quero criar uma tabela com tal nome, com o campo ID, não, o campo não precisa, mas com o campo name, do tipo string e tal, você precisa especificar o que você quer fazer dentro da migration. No Django você só faz declarar o esquema que você quer, chama lá o make migrations, como a gente chamou aqui embaixo, e ele compara para você como é que está o seu model e como é que está o seu banco, e gera uma migration automática que vai alterar o seu banco para refletir o model da forma que ele está atualmente, certo? Então, como é que a gente faz agora aqui para aplicar essas mudanças? Vocês já viram há alguns minutos atrás que basta você chamar o comando migration, Python migration, que ele vai aplicar para você essa migration inicial. Então você vê aqui no output, ele tem aqui, ó, apply all migrations, já foi aplicada, e aqui running migrations, no caso, são as migrations que ele realmente vai executar. No caso, ele aplicou apenas a migration inicial, que está dentro de Employees Management. Se eu chamar novamente o migration, o output vai ser diferente. Ele vai dizer, ó, no migrations to apply, ou seja, ele já aplicou todas as mudanças necessárias ali, não tem mais migration para ser aplicada, certo? Bom, rodei a migration e agora o que acontece no banco de dados? Vamos mostrar para vocês aqui o SQLite 3 como ficou. Então, se eu abrir aqui, eu vou fechar e abrir novamente o DB SQLite 3 e você vê que agora existe aqui uma coluna, uma tabela com o nome Employees, underline Management, underline Employee. E aí você percebe um outro padrão aqui, que é o seguinte: as tabelas que são criadas pelo Django seguem o padrão, onde ele prefixa, faz uma adição aqui inicial com o nome da aplicação, no caso Employees Management, underline o nome do model, no caso o model Employee. A gente vai ver mais à frente que a gente vai criar uma tabela, um model departamento, certo? E aí, é até bom fazer logo isso, que fica mais claro para vocês. Vou duplicar aqui, vou criar aqui um department, certo? E vou chamar novamente aqui o comando para gerar as migrations, make migrations. Ele verificou que existe no caso, o model department, que equivale a uma tabela department, que não tem no banco de dados. Ele cria essa migration aqui para mim. E aí, rapidamente, se eu olhar aqui esse department, ele vai me dizer que essa migration ela tem uma dependência que é a migration inicial dentro desse projeto, né, dentro desse app Employees Management. Tem a migration inicial, que ela é dependente aqui. Pode ter mais dependências, ele vai listando aqui uma por uma. E ele vai criar, nesse caso aqui, o model, a tabela departamento. Vamos rodar aqui o comando migration. Ele aplicou essa migration. Deixa eu fechar aqui tudo agora e focar no SQLite. Reabrir aqui o SQLite e você percebe que eu tenho aqui agora Employees Management underline Employee, que é o nome do model Employee, e Employees Management underline Department, que é o nome do model departamento que a gente tem lá. Então ele vai seguir sempre esse padrão: nome da aplicação underline nome da tabela no singular, certo? Em outras frameworks pode ser que seja plural e tal, mas no caso do Django, o padrão aqui é singular.